Olá, tudo bem com você? Estamos meditando no livro de Apocalipse, o livro da revelação aos servos. E hoje, capítulo 14, nós estamos lendo a respeito da visão que o apóstolo João agora está tendo do Senhor Jesus, né? E os 144 mil que estão agora diante do trono, né? Foram arrebatados. E que maravilha, nós vemos isso, por quê? Porque isso diz a respeito do que será o nosso futuro. Nós, os salvos, aqueles que não valorizou ou não valorizam a salvação, há uma dúvida com relação ao seu futuro. Por isso a ansiedade, o medo, a preocupação. Bom, nós vamos meditar como sempre. Nós começamos orando. Eu peço que dê o seu gosto, não custa nada a você, e partilhe o vídeo, tá bom? Senhor Deus, mais uma vez, queremos ouvi-lo. Por isso, fala conosco, tem misericórdia de nós, lava-nos dos nossos pecados e nos conduz pelo caminho da salvação. A tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou ler novamente o capítulo 14, a partir do 1 até o 5, porque foi onde nós paramos, e hoje eu quero falar sobre o que significa o cântico. E também vamos analisar os efeitos do selo do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Bom, nós vamos voltar então a Apocalipse 14, a partir do versículo 1, certo? E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai, o selo. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpista que tocava com as suas harpas, e cantavam como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então vamos analisar agora os efeitos do selo do Espírito Santo sobre a vida do salvo. Seja aqui na Bíblia, que estamos lendo sobre os 144 mil, como nos dias de hoje, aqueles que o receberam. Então, primeiro efeito, ele diz o seguinte, que em meio ao furor do anticristo, eles foram testemunhas fiéis. Então, em meio à sociedade em que vivemos, ainda que todos se corrompam, nós permanecemos fiéis. Isso que é importante. Eles perseveraram na fé. Isso em contraste com os muitos milhões que têm o nome da besta gravado na testa ou na mão direita. Então, sermos testemunhas para aqueles que estão à nossa volta, vão ver em nós um caráter diferente. O segundo efeito, que mantiveram a pureza absoluta, pois é dito deles, estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos, quer dizer, virgens, né, como nós vimos. Então, certamente não se trata do celibato, mas da pureza. A decadência dos costumes que atualmente se alastra cada vez mais será tão completa durante a grande tribulação que será difícil permanecer imaculado. Se já hoje é preciso combater de modo especial a batalha da fé nessa área, quão difícil será no tempo do anticristo, né? Então, o celibato no sentido da pureza. Lembra que nós encontramos, e eu acho que eu coloquei aqui também, as 10 virgens, né? Todas as 10 eram virgens, quer dizer, todas apresentavam uma pureza. A diferença no final dentre elas é que as 5 prudentes tinham o Espírito Santo, as outras não tinham. Então, esse efeito, ele faz com que nós nos separemos das coisas desse mundo. Terceiro efeito, que eles foram absolutamente verdadeiros. Isso também é tão especial que o nosso discipulado atualmente, e nós podemos ver essa afirmação no Senhor Jesus, quando ele disse, a verdade vos libertará. Então, a verdade
nos torna um discípulo do Senhor Jesus, né? Libertos desse mundo. Mostra-nos que a veracidade interior nos atrai com poder para o campo da força do Salvador. Então, ele disse de si mesmo, eu sou a verdade. Então, se eu estou em Jesus, eu também estarei na verdade. E quem mente afasta-se cada vez mais da pessoa dele e é cada vez mais preso ao pai da mentira, que não precisamos falar quem é. Então, em um período muito curto, os 144 mil experimentaram muitas coisas. Eles creram, foram selados e tornaram-se semelhante ao Cordeiro. Então, e tudo isso num período de grande, extrema perseguição. E não é de admirar que esse maravilhoso cântico é procedido por um indescritível prelúdio. Qual é? Primeiro, observe também as 3 comparações nestas passagens. Primeira comparação, como de muitas águas, né? Quando nós vemos o cântico deles, ele faz essa comparação. Isso indica o rio de bênção que Jesus prometeu. Ele disse lá em João 7,38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva, correrão do seu ventre. Então, por isso, ele ouve como de muitas águas, né? Aquele cântico que eles dão. Está lá no versículo 2. A segunda descrição, como de um forte trovão. E isso não é uma santidade e justiça de Deus. A justiça de Deus diz sim aos 144 mil de Israel. E a terceira coisa era como de arpista tocando seus instrumentos. E que maravilhoso, né? O trovão e agradável música de harpas. Então, imaginemos aqui o quão forte foi esse momento. Então, justamente por isso, eles também são selados de maneira especial nos dias especiais, especialmente difíceis. Esse é o galardão pela sua fidelidade ao Senhor na presença do mentiroso deste princípio, né? Que já atua nesse mundo. Por isso, está escrito sobre eles a honrosa referência e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. E você também já tem seguido a ele, por exemplo, quando nós vemos a história de Enoque. Enoque andou com Deus, né? Então não foi Deus que andou com Enoque, mas é o contrário. Noé é a mesma coisa, além dele ser um homem íntegro, não ter se corrompido com a sua geração, ele andava com Deus. Jó também teve o testemunho de Deus dizendo um homem íntegro, reto, temente a Deus, né? Abraão, o pedido que Deus fez a Abraão foi: anda na minha presença e ser perfeito. Então, nós temos como andar com Jesus. Por isso o Espírito Santo tem essa função tão importante dentro de nós hoje. E foi o que eles fizeram enquanto estavam sobre a terra. Agora eles são honrados pelo Pai, como o Senhor também prometeu a nós. Está em João 12:26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Portanto, aonde está o servo, estará o seu Senhor. E ali o Pai honra ele. Então, esses 144 mil agora estão sendo honrados pelo próprio Deus. Voltamos à Bíblia agora. No 4 diz, e estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens, estão na pureza. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá, então Deus os honrou. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, aqui é revelado mais uma vez o poder do sangue de Jesus, que nos comprou. Então, se o pecado, ele gera uma dívida e nos liga ao diabo, que é pecador desde o princípio, então o sangue de Jesus, ele quebra essa algema, ele quebra esse jugo e ele nos faz completamente livres. Infelizmente, as pessoas preferem continuarem presas ao pecado do que serem libertas dele. Mas para que esse sangue seja derramado sobre mim, eu preciso querer. E não é simplesmente eu quero e continuar vivendo na vida errada. Eu preciso me afastar dela por completo. No 5 diz, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante
do trono de Deus. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. O comentário diz o seguinte: o evangelho eterno. O evangelho é assim chamado porque procede do Deus eterno. No período da grande tribulação, quando não houver mais ninguém para pregá-lo, pois todos os convertidos, incluindo os selados de Israel, já terão sido arrebatados. Os anjos, que não podem ser tocados pelo anticristo, pregarão o evangelho. A mensagem que eles divulgarão é que as pessoas adorem e temam a Deus, pois é chegado o seu juízo sobre todo o mal. Assim, todas as nações, tribos e línguas serão obrigadas a ouvir a sua mensagem. Certamente, o inferno ficará enfurecido como nunca, pois a palavra de Deus jamais pode ser algemada. Somos privilegiados, pois não há honra maior do que poder servir ao Senhor Jesus e anunciar a sua salvação. Bom, as duas testemunhas então subiram, os 144 mil também subiram, mas ninguém pode calar a palavra de Deus. Por isso que a voz, o testemunho dos 144 mil calou-se agora sobre a terra, e o evangelho eterno é então anunciado por um anjo que voa pelo meio do céu. Pela continuação, concluímos que se trata no total de 6 anjos que agora têm uma mensagem para proclamar nos céus. Então, é isso que eu entendo. Ninguém pode calar a voz de Deus, né? E nesse panorama, que novamente destaca-se de todo o resto, vemos o terrível tempo de juízo durante a grande tribulação, agora novamente de outra perspectiva, a da pregação, né? E é preciso compreender bem isso. Quando não houver mais nenhuma língua humana para anunciar o evangelho, pois os 144 mil foram arrebatados e os crentes são continuamente executados, o céu falará. Então, naquele meio daquelas pessoas que talvez já tinham até a marca da besta, muitas delas, ao ouvirem o evangelho, vão se converter. Então, o que nós vemos? Deus ainda dando mais uma chance, mais uma oportunidade. Muitos falam, por que Deus demora de voltar? E a explicação mais plausível é essa. Não é que ele está demorando para voltar. Na verdade, ele está dando mais chance das pessoas se converterem. Que poderosa voz deve ter o anjo para que todos ouçam a sua mensagem. Por isso está escrito em alta voz, seu evangelho é: adorem a Deus e temam-no. Então, se está escrito que o anjo prega um evangelho eterno, então devemos lembrar que a palavra evangelho, no sentido do Novo Testamento, significa boas novas. Esta, por sua vez, tem diferentes aspectos divinos. Vamos ver esses aspectos agora? Eu queria detalhar, são 3 aspectos desse evangelho. Então, que legal. Primeiro, nós entendermos que é em alta voz, quer dizer, o evangelho tem que ser pregado, sem medo, e executado por nós com fé, com coragem. Então, o primeiro aspecto aqui que nós vemos é, em primeiro lugar, o evangelho é a boa nova de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Gólgota pelo pecado do mundo, pelo nosso pecado. Esse é o chamado evangelho de Deus. E o evangelho de Cristo também, né? Porque ele traz as boas novas do nosso Salvador. Então, trata-se também do evangelho da graça de Deus. E graça, lembrando, que é um presente merecido. Não merecíamos de forma alguma, que Jesus desse sua vida na cruz, mas ele fez isso por amor. Então, nós temos que aceitar esse sacrifício. Então, recebemos pela fé também a graça, porque salva os que são malditos pela lei. Além disso, a Escritura fala também do glorioso evangelho e do evangelho que o salvou. Então, o glorioso evangelho, o evangelho que nos traz hoje a salvação, que nos abençoa e que nos faz seguir a esse Deus. Então, o segundo aspecto, a boa nova, porém,
também é o evangelho do reino. O próprio Senhor Jesus pregou o evangelho do reino antes de ir para o Gólgota. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando na sinagoga deles, pregando as boas novas do reino. E isso nós vimos lá em Mateus 4:23, né? Então, Jesus ensinava a palavra, as boas novas do reino. O evangelho do reino é a mensagem de que Deus vai estabelecer nessa terra o reino de Cristo, que nós pedimos constantemente no Pai Nosso, né? O filho de Davi, como cumprimento da aliança com Davi, que Deus então reinará eternamente. Por isso João Batista anunciava, Mateus 3:2, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Portanto, essa mensagem maravilhosa já era anunciada no Antigo Testamento, assim como no Novo. Mas o que nós entendemos? Que ela foi anunciada especialmente mais clara pelo próprio Senhor Jesus. Bom, o terceiro aspecto, aqui em Apocalipse 14:6, temos agora o Evangelho Eterno. Esse é o anúncio do juízo divino sobre todo o mal que é feito durante a grande tribulação. Ao mesmo tempo, no entanto, trata-se também de uma boa nova para os crentes que então estiverem sofrendo. Então, muitas pessoas que naquele período da perseguição, da besta, do falso profeta, do anticristo e todo aquele mal, ainda assim vai dar ouvidos à voz desses grandes anjos e vão se converter. Então, todavia, o fato de Deus anunciar tanto a boa nova do evangelho da graça, quanto o evangelho do reino futuro e do evangelho do juízo divino, não significa que existe mais que um evangelho da salvação. Não, pois a graça é o fundamento de toda a dispensação e em todas as circunstâncias é o único caminho para a salvação do pecador. E para você entender a graça, lembrei agora, é só você lembrar o que aconteceu quando Pilatos levou Jesus e Barrabás. Quem era Jesus? Aquele que estava inocentado de todos os crimes que eles diziam e estava ali um inocente. Do outro lado, Barrabás, né? Aquele homem, ele era um ladrão, um pervertido, ele era um corrupto, ele havia matado pessoas, ele merecia a morte. Aliás, ele estava preso à espera disso, da morte. Agora imagine, amanhece um dia e fala, olha, você está sendo liberto. Mas como possível se eu estava marcado para ser morto? Bom, Jesus vai morrer em seu lugar. Quer dizer, ele saiu vivo enquanto Jesus morreu. Muitos olham para os defeitos de Barrabás, mas todos nós um dia fomos também Barrabás. Quando nós crucificamos Jesus pelos nossos pecados e ficamos livres. Então, a graça é exatamente isso. Quem merecia a cruz foi liberto, porque alguém inocente pagou pelos meus crimes. Então, é de eminente significado o fato de que o evangelho do reino, em contraste com o evangelho eterno, será pregado a todos os povos durante a grande tribulação e também pelos 144 e pela grande multidão. Então, aquelas pessoas vão estar constantemente ouvindo a respeito disso. O resultado da sua pregação será o juízo sobre o mundo das nações por ocasião da volta do Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor fala a respeito em suas palavras sobre os tempos finais. Vamos conferir Mateus, então, 25, 31 a 32? E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns do outros, apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes e as ovelhas. Portanto, o evangelho eterno, né? O anúncio de um evangelho eterno, de um futuro eterno, porque Deus também é eterno. Ele criou o ser humano com uma alma que também tem esse mesmo princípio, ser eterno. Bom, a princípio Adão e Eva no paraíso eram para ser eternos, permanecerem eternamente na graça, na felicidade, na paz. Porém, eles cometeram pecado. E Jesus falou, a morte, ela era iminente. O que era a morte?
ao cometer o pecado? A separação. A morte é a separação. E hoje o ser humano vive separado de Deus. Em outras palavras, vive morto para Deus. Quando nós, então, morremos para este mundo, então nós ressuscitamos para Jesus. Isso é viver em Jesus. Isso é realmente ser um cristão. Ser cristão não é tão somente frequentar a minha igreja. É importante você estar dentro de uma igreja, de uma comunidade e congregar com aquelas pessoas. Isso é importante. Mas o mais importante do que isto é você pertencer à igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus, ela é eterna, ela é permanente. Que eu possa estar te ajudando e que Deus abençoe você e continuamos no próximo vídeo a meditação nesse capítulo, tá bom? Que Deus abençoe você.